Meu nome é Lavínia Marques, tenho 56 anos, sou enfermeira com mais de 30 anos de carreira. Tenho uma clínica no interior do Rio de Janeiro, especializada em residência, e acredito que eu cheguei no auge da minha carreira, porque além de prestar o atendimento físico aos meus pacientes, eu levo a eles uma forma de acolhimento, carinho, amor, e acho que todo enfermeiro deveria prestar todo esse cuidado com o seu público. Então, agora eu vou contar alguns casos que aconteceram durante a minha carreira. Agora eu vou falar do meu primeiro caso, que aconteceu comigo lá no hospital. Chegou uma paciente para mim de 15 anos, uma adolescente, com suspeita há mais de 3 meses de gravidez. Ela chegou lá com o tio dela e eu achei aquilo muito estranho, porque toda vez que o tio se aproximava da menina, ela ficava automaticamente acuada e nervosa, tinha crise de ansiedade, não conseguia se comunicar comigo. Eu perguntava as coisas a ela e não tinha nenhuma resposta, ela só começava a ficar nervosa. Então decidi levá-la para uma salinha, só entre nós duas, e ela começou a falar que tinha sofrido abuso dele e que não era para eu comentar isso com nenhum parente dela. Só que eu falei que, infelizmente, eu não poderia fazer isso, porque apesar de ela, além de ela ser menor de idade, ele é um estuprador e ele não pode ficar fora dessa, tem que denunciar. E acima da ética vem a lei e eu teria que comunicar os responsáveis da paciente, também acionar as autoridades. E a partir desse caso, nós entendemos a importância de identificar a comunicação não verbal entre o enfermeiro, né, e o paciente. Nesse segundo caso, não fui eu que prestei o atendimento à paciente, mas foi um caso que tumultuou o hospital inteiro. Inclusive, eu estava dentro da sala da emergência e era uma menina, uma jovem, que chegou lá após ter uma tentativa de suicídio. E o que aconteceu? A enfermeira que foi atendê-la perguntou assim, chegou para ela e perguntou: brigou com o namorado? Primeiramente, que não é do interesse da enfermeira perguntar isso, não é da conta dela. Segundo, que por trás de você brigou com o namorado, tem muito abuso psicológico, tem muito trauma, tem muitas coisas psicológicas por trás disso. Então, não é só uma briga com o namorado. A menina tentou se matar. Então, você deveria prestar seu apoio ao invés de fazer fofoca, ao invés de querer saber da vida da paciente. E prestar o seu apoio, depois encaminhá-la para um psicólogo especializado apenas nisso. Nesse terceiro caso, eu ainda não estava trabalhando, estava estagiando. E todo dia que eu entrava naquele hospital, eu sempre passava pelos corredores e via numa sala uma menina que chamava muito minha atenção. Ela sempre andava gritando, não queria papo com ninguém. E eu procurei saber mais sobre ela com o médico que estava acompanhando todo o procedimento com a paciente. E aí tive um papo com ele. E ele me falou que ela tinha esquizofrenia e não queria tomar os medicamentos corretos, não parava no leito de hospital. Então eu ficava me perguntando todo dia por quê. E aí eu tentava sempre conversar com ela e ela sempre me empurrava, me pegava pelo braço, ela começava a gritar, não me escutava de jeito nenhum. Então a cada dia eu ficava com isso na cabeça e ficava tentando entender de fato o que estava acontecendo e resolver isso. Então eu não desistia, tentava todo dia. E teve um dia que ela passou a me escutar de tanta insistência e eu prestar um acolhimento para ela, ela começou a se sentir em casa comigo. Então de vez em quando ela soltava algumas coisas sobre de não estar se sentindo muito à vontade dentro do hospital. Então eu abri uma votação entre a equipe de enfermagem e os médicos para que eu pudesse ter uma conversa particular com ela.
eu tive que abrir essa votação porque eu ainda não trabalhava dentro do hospital, apenas estagiava, então eu não tinha muita voz, não tinha muito o que fazer. E aí eles votaram que eu podia sim, já que ninguém tinha conseguido resolver o caso dela. Então chamei ela para dentro da sala comigo e comecei a perguntar por que ela se sentia assim, porque ela não queria tomar os medicamentos que o médico passava para ela. E ela demorou, passou algum tempo sem falar nada, meio assustada, mas depois ela começou a se soltar comigo e ela começou a falar que todos os hospitais que ela passava eram assim, hospícios, hospitais, tudo que ela passava, ela se sentia obrigada, que todo mundo forçava ela a uma coisa que ela não entendia o porquê. E aí eu expliquei a ela que ela tinha que tomar aqueles medicamentos para que ela se tornasse estável. E aí ela começou a entender o que eu queria dizer para ela e ela seguiria os procedimentos de acordo com que fosse um enfermeiro ou um médico que entendesse ela melhor e ajudasse ela psicologicamente. Então ela acabou aceitando e eu falei que encaminharia ela para enfermeiros de confiança minha mesmo e médicos. Eu não tenho esse poder, mas tentei conversar com algum deles e explicar o caso da esquizofrenia dela. Então ela aceitou, está se tratando, se cuidando e melhorou muito, tá lá no hospital tranquila, nem parece a mesma pessoa, não grita mais pelos corredores. Então foi um caso que me marcou muito, porque às vezes é só você sentar e você ouvir o paciente, sabe? Mesmo você sabendo do diagnóstico dele, você não precisa colocar aquilo daquela forma. Eu acho que antes você tem que ter uma certa conversa, todo um procedimento para que o paciente aceite seguir o tratamento de verdade que ele precisa, sabe? Esse caso foi um dia comum dentro do hospital, só que foi um plantão muito agitado. Nós recebemos o triplo de pessoas numa noite e a nossa enfermeira-chefe começou a ficar conturbada e começou a dar ordens de forma grosseira com a gente. Não nos juntávamos e entrávamos no consenso. Ela simplesmente jogava ordens sem ouvir a nossa opinião de fato, para saber o que realmente vamos fazer com aquele paciente. Então, ela começou a responder todo mundo atravessado, inclusive os pacientes. E eles começaram a sentir a confusão dentro de um hospital, porque se você não tem uma conversa, não tem um consenso entre a sua equipe, nada funciona e os procedimentos começam a dar errado, os cuidados com pacientes também. E eles, ao entrar, dentro do hospital, eles já chegam ruins e ficam piores quando não tem os procedimentos corretos e não tem o ambiente de paz que o hospital tem que transmitir de fato. Então, não adianta você ter a liderança se você não sabe usá-la de forma correta, incentivando sua equipe e ouvindo todos, porque toda opinião é válida do profissional de saúde. Nesse caso, eu fui chamada para prestar um serviço para um detento e quando eu falo isso para as pessoas, elas acham estranho, falam: eu queria ter essa coragem. Sendo que é muito estranho quando a gente aborda esse assunto, porque às vezes na teoria tudo é lindo, tudo é cuidar de pessoas, só que na realidade, quando você enfrenta de fato o que a maioria das pessoas discriminam, é um assunto muito sério de ser conversado. Nesse caso, nós vemos que nós devemos prestar nosso serviço, independente do crime que a pessoa tenha cometido. Não devemos olhar a aparência, porque se pensarmos assim, não deveríamos ter feito enfermagem, infelizmente. Deveríamos ter feito qualquer outro curso, por exemplo, como direito, mas não enfermagem.
porque você pode encontrar criminoso em qualquer lugar. Por exemplo, se você trabalhar dentro de um hospício, prestar um estágio, você vai ter que lidar com um criminoso, porque tem muitos que não vão para uma prisão, vão parar lá dentro de um hospício. E você vai ter que lidar com isso. Não é da sua conta você pré-julgar a pessoa, você criar um preconceito sobre ela, porque você não sabe realmente o que aconteceu e também não é da sua conta você saber, você só tem que prestar o mesmo atendimento que você dá para uma pessoa que é ficha limpa, que não cometeu crime nenhum, porque isso não torna ela diferente dentro da enfermagem. Ela tem que ter os mesmos cuidados que qualquer outra pessoa teria que ter. Então, espero que vocês tenham compreendido melhor sobre a humanização que o enfermeiro deve se ter com o paciente, mas sobre a ética, relacionamento e comunicação devida e necessária de acordo com o paciente, sobre acolhimento, amor, carinho. Também é importante ressaltar que o espírito de liderança conta muito e saber liderar os seus liderados, né? Tendo uma boa relação com sua equipe e todo um planejamento.